Estamos no ar com mais uma edição da Confraria 360 by Grupo Machado Mariano. E o bate-papo de hoje, gente, está pra lá de especial, como sempre, né? A gente busca trazer temas relevantes que de alguma forma contribuem com a sua vida, com o seu trabalho, com o seu dia a dia. E hoje, minha gente, nós vamos falar sobre inovação. Eu sei que é uma palavrinha bem comum, que a gente ouve muito falar por aí, mas quem de fato coloca em prática, quem de fato está inovando em algumas ações e o resultado que isso gera também, tanto das nossas vidas como para a sociedade de uma forma geral. Mas antes de aprofundarmos nesse assunto, eu vou apresentar os meus convidados ilustres de hoje, começando aqui pela minha direita. Essa é uma figurinha carimbada para você que nos acompanha aqui na tela da Tarobá. Parangolé, apresentador do Brasil Urgente. Tudo bem, Parangolé? Seja bem-vindo. Bacana, prazer estar aqui junto com vocês, falando para essa grandiosa audiência. E são esses os momentos que a gente vai conhecendo cada vez mais o que faz, quem são as pessoas e por que é que nós nascemos. Nascemos com um objetivo. Quando eu nasci, eu nem imaginava, por várias razões, que estaria aqui em Cascavel hoje. Mas depois que os anos passaram, eu entendi que hoje era o dia de estar aqui. A gente agradece a tua participação, viu? Tem muito a contribuir com o nosso tema de hoje. Aqui conosco também o Danis Catarina, do Recanto Catarina, presidente do Visite Cascavel também, que está inovando bastante aqui na nossa cidade. Como vai? Que satisfação tê-lo aqui mais uma vez. Obrigado, uma honra estar participando desse programa novamente, né? Estou muito feliz, inclusive, pela companhia de todos vocês, mas também que vinho delicioso, hein? Barbaridade, muito bom. Confraria tem que ser acompanhada de um bom vinho, né, gente? Não tem jeito. Aqui conosco também hoje o Rodrigo Boros, ele da Vidraçaria Vera e inclusive empreende em outros segmentos aqui na cidade também. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, boa noite. Prazer estar aqui com esse grupo seleto. Aqui ao meu lado também o Sandro Pereira, ele que é da Invest Company, ou seja, quando a gente fala de investimentos também tem muito o que inovar, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado pela presença de todos aqui também, obrigado por ter esse momento junto com vocês e só agradecer. A gente quem agradece. E aqui ao meu lado esquerdo, eles da Machado Mariano, né, que vocês já acompanham aqui nas últimas edições também, a Evelyn Machado, o Augusto Mariano e o Guimarães. Tudo bem, gente? Bem-vindos mais uma vez, apesar de estarmos na casa deles, né? Obrigada, Mônica. É sempre um prazer receber a confraria aqui e todos são muito bem-vindos para falar sobre a nossa amada Cascavel. Exatamente. E hoje, então, como eu já disse anteriormente, o assunto é inovação. E vamos entender um pouquinho, né, dentro das nossas empresas, dos nossos trabalhos, das nossas funções, a importância e de que maneira a gente está dando aquela pitadinha de inovação. Parangolé, deixa eu começar contigo. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória na comunicação, que essa também é uma área que passou por muitas transformações nos últimos anos. E se não tiver uma pitada de inovação, é difícil se destacar no mercado com tanta concorrência hoje em dia. E não digo nem de outras redes de televisão, mas o próprio digital também, né? Pois é. Então, Mônica, agora em 2026, estarei completando 40 anos de profissão. Então, você imagina como era produzir um programa de rádio há 40 anos atrás. Depois eu fui para a televisão, mas assim quero me ater rapidamente no rádio. Da época do disco, o LP, né? Você e os demais aqui sabem do que eu estou falando. Era um bolachão grandão, né? Que tinha lá suas faixas. E eu acompanhei muito essa evolução tecnológica do rádio, né? Até chegar para a televisão. E todos os dias lá onde nós trabalhamos, que é na TV Tarobá, e tem um super museu, eu me recordo dos momentos em que eu comecei a tramitar na televisão. Que na televisão foi em 10 de setembro de 1996 que eu comecei. Na TV Sudoeste, em Pato Branco, na época, a Rede Manchete. E eu sou daquela época que era conhecido por um trombolho, aquela câmera, né, pesada, de pôr no ombro. E a evolução fez com que isso fosse parar no museu.
Por que eu dou essa introdução? Para dizer que nos 46 anos da TV Tarobá, nós temos todos aqueles equipamentos que foram utilizados há 46 anos atrás. Estão lá no museu. E boa parte daqueles equipamentos, né, que estão lá no museu, eu trabalhei, senão em emissora de rádio, quanto também em televisão. Mas a inovação, ela precisa acontecer, né, em todos os aspectos, desde a cozinha, onde está lá a minha esposa fazendo uma comidinha gostosa, né, a nossa mãe, ela precisa sempre inovar. Eu acho que vira e mexe a gente precisa olhar para a figura da mulher para compreender as mudanças, né? Veja, se você tem só feijão e arroz, o que a gente vai fazer? Hoje você corre lá para a internet ou naqueles livros de receita e associa tudo isso, o que eu posso fazer? E ela inova, né? Não sei qual é a mágica, porque só sei fritar ovo, mas não sei qual é a mágica que as mulheres fazem a título de inovar. Elas fazem a coisa acontecer. E nós precisamos hoje de pessoas que façam de fato as coisas acontecerem. Por exemplo, o programa que eu apresento, está lá, né? O chefe falou assim, quero um projeto, quero uma coisa que seja interessante. Aí logo você precisa ter aquela sacada. Falei, bom, para unir todas as pessoas, né, num programa, as pessoas que gostam da crônica policial, os que não gostam, como é que eu vou fazer? Aí eu tive uma sacada. Eu criei o quadro Aquele Abraço, que nada mais é um relatório que eu recebo todos os dias, né, lá do Facebook. Ele me diz, fulano, beltrano, ciclano está de aniversário hoje. E eu surpreendo aquela pessoa enviando, coletando ali no próprio Facebook a foto da pessoa. Eu imagino aquela que está no status, é a foto que a pessoa gosta. Então não tenho muito problema de errar nesse sentido. Pego aquela foto, mando direto lá para o grupo que nós temos, já providenciei edição, eu faço em 2 partes, geralmente 15, 16 pessoas por dia, e foi uma maneira que encontrei de inovar no programa fazendo isso, tem dado certo. O pessoal gosta bastante. Garante que o pessoal segue mais até para ter a chance de uma hora estar lá. Exatamente. Na E eu descobri que TV. muitas pessoas nunca, nos seus, por exemplo, 30 e tantos anos, foram homenageadas em rádio, televisão, e lá tem a oportunidade. Dia 31 de dezembro eu faço aniversário, eu vou botar minha fotinha lá, falar de mim, viu? Com certeza. Porque, pô, 31 de dezembro, o dia para fazer aniversário, né? Então, Tava assim, meio apressado. Veja, o Catarina é uma pessoa que tem uma boa oratória, está aí inserido, né, em diversos meios, conhecido, e não teria problema nenhum, né, de ser chamado de última hora para conduzir um assunto. Tem pessoas que têm essa dificuldade, então elas não são espontâneas, tem lá o seu cantinho e elas imaginam que elas não existem, que não têm significado. E eu trago essa proposta de fazer com que as pessoas sejam se descubram, vistas, né? sejam vistas, e as pessoas gostam de contar histórias, como eu estou contando a minha, e as pessoas gostam de ser vistas. Foi uma maneira que eu encontrei de inovar também. Poxa, num programa onde a crônica é policial, onde você vai falar da dor, do sofrimento. Bota um pouco de alegria, né? Bota um pouco de alegria em um assunto tão importante. Isso que agora eu não trouxe os personagens que eu imitava, né? Em outros programas eu imitava. Gil Gomes, Marcelo Rezende e tal. Inclusive, esses dias eu estava contando, puxa, desses 10, 9 já morreram. Entendeu? Então, a gente precisa se reciclar, precisa inovar até nisso. Não né? me imita lá não, viu? Deixa para mim. Na hora certa você vai saber. Acho que a tua homenagem de aniversário vai estar um pouquinho diferente esse ano, viu? Mas é muito legal essa sacada parangolé, porque justamente isso. Quando a gente fala em inovação, muitas pessoas associam diretamente à tecnologia, né? Que vem crescendo de maneira absurda aí nos últimos anos. Mas não necessariamente que precisa ser investido em tecnologia para criar algum tipo de inovação. Às vezes ela está no simples, no básico que a gente não para prestar atenção no nosso dia a dia. Agora, pessoal, da Machado Mariano, uma empresa relativamente nova, que vem se destacando no cenário da construção civil aqui de Cascavel e já chegaram no mercado buscando se inovar, claro, com toda uma bagagem, toda uma trajetória, né, nesse segmento, mas na hora que fincaram a bandeira aqui em Cascavel, pensaram, a gente vai ser diferente. Pensaram em inovação. Sim, Mônica, a gente não acredita que fazendo o mesmo, você vai conseguir chegar mais longe do que quem já faz.
Então a gente chegou em Cascavel trazendo aquilo que é novidade, mas não necessariamente, como você disse, não necessariamente com uma inovação tecnológica, trazer um aplicativo para o nosso cliente. Não é isso que muda a vida do cliente. O que muda a vida do cliente é muito mais ser humano e olhar para as necessidades reais do cliente, do investidor e também de quem vai morar. De forma hoje em dia a gente tem tudo muito rápido, tudo na palma da mão, 1 milhão de informações, muita tecnologia, muita programação, muito aplicativo, mas o que falta hoje, às vezes, até no empresário, é o lado mais humano. E isso tem muito, sabe? Então, o que faz a diferença na vida do meu cliente? É ter mais espaço de armário numa planta de 70 metros quadrados, ele quer ter um espaço reservado para ele guardar só rouparia de cama. A gente tem, sabe? Num apartamento menor. E é algo que como o Parangolé falou, é uma inovação do simples. É mais do que encontrar algo e reinventar a roda. É claro que a gente sempre busca inovação, a gente vai até falar sobre isso, mas pegando o gancho do Parangolé, do simples, se você faz com amor aquilo que você faz, você entrega o que a pessoa precisa e muitas vezes você não precisa cobrar mais caro por isso. E é o que o Grupo Machado Mariano consegue entregar hoje em Cascavel e é isso que nos faz vender 70% de um prédio com 130 apartamentos em 120 dias. Então, os nossos números não são grandes porque nós reinventamos a roda, os nossos números são grandes porque nós olhamos para o cliente com um olhar humano e buscando compreender o que cada um precisa, né? Eu acho que a fala do Parangolé foi muito assertiva de que é mais sobre olhar para as pessoas e entender as suas necessidades. Porque tem muita construtora que, às vezes, você se sente numa overdose de produtos, como se você estivesse rolando o feed e a cada 15 segundos tivesse um produto diferente. E não é isso que o consumidor busca, né? Ele busca conexão, ele busca um produto que se encaixe. Ele não quer aquela roupa que todo mundo tem igual. Ele quer, às vezes, uma roupa sob medida. Ele quer um imóvel sob medida para ele e na Machado Mariano ele encontra. Muito bacana, gente. Agora, Augusto, comenta um pouquinho pra gente como vocês chegaram no conceito do compactos de luxo. Que, como a Evelyn disse, pegando esse gancho, vocês foram ouvir as necessidades e os desejos dos clientes para chegar no produto ideal para eles. Eu acho que hoje em dia as famílias estão ficando cada vez menores, né? É uma tendência natural disso, de trazer imóveis que se adequem à vida das pessoas, né? Por isso que a gente trouxe o nosso lazer, por isso que a gente diminuiu o tamanho de algumas plantas. A gente tem 6 plantas, né, por andar. Um ponto eu acho muito legal de inovação que a gente trouxe como você muito bem disse, não é apenas tecnologia. Então, claro que um telefone de última geração é inovação. Mas até no barro, na terra, a gente conseguiu inovar, né? Porque é algo mais simples do que um tijolo, né? E uma das inovações que a gente trouxe para Paris é um sistema de atenuação de ruído, né? Então, dentro das áreas internas dos apartamentos, nas áreas privativas, a gente tem um sistema que atenua o ruído. Ele é basicamente, né, uma engenheira pode falar com muito mais propriedade do que eu, mas é basicamente um tijolo diferente, né? Um tijolo especial que ele faz esse trabalho, ele trabalha melhor com o ar, né? E por isso a gente consegue, um dos melhores isolantes térmicos que a gente tem é o ar, e esse tijolo trabalha com esse diferencial. É um barro construído de uma forma diferente, e isso já é uma grande inovação que traz uma qualidade de vida melhor para o cliente, porque os nossos apartamentos são compactos. Então a gente não quer de forma nenhuma outra pandemia. Mas digamos que aconteça uma situação disso novamente, né? Ter todos os condôminos dentro de casa. As pessoas não vão parar de trabalhar, né? Então ainda vai ter reuniões, ainda vai ter criança chorando. A gente não quer que a pessoa no quarto dela, ou no quarto que virou escritório, ou no escritório dela, tenha um problema do vizinho de cima fazendo barulho, o vizinho de baixo gritando. Sim, é comum até a gente trazer o nosso empreendimento, porque até as janelas que a gente traz são diferentes, né? A gente trouxe todas as janelas, elas são voltadas para uma área externa, né? Eles sabem muito bem do que eu estou falando, né? Nossas janelas são maiores, também é uma inovação, por quê? Melhor ventilação, melhor passagem de luz e também não tem aquele problema de ter túnel de vento. De eu estar gritando aqui, o Catarina tá lá 3 andares acima de mim, tá me ouvindo, ó, tá com problema com a mulher lá, estão brigando. Não vai ter. A gente vai chamar o Catarina. E a gente não vai ouvir ele. Por quê? Porque a gente já trouxe esse tipo de inovação, né? Que, como a gente está falando aqui, são inovações simples. Não é? A gente também tem a inovação tecnológica, que é o elevador de veículos. Então a gente está trazendo uma coisa assim que o pessoal olha e fala, nossa, isso aqui é tecnologia. Mas até no barro a gente consegue inovar, até no tijolo
a gente consegue trazer esse diferencial justamente pensando nessa tipologia. A gente está colocando vários apartamentos compactos, a gente tem que trazer conforto. São apartamentos de alto padrão. E um dos princípios básicos do alto padrão é o silêncio, é a tranquilidade. Então a gente quer que as pessoas... Qualidade de vida. Então pode estar todo mundo lá dentro, vai estar em silêncio, né? E por quê? Porque a gente pensou tanto numa janela que traga esse isolamento acústico, quanto um próprio tijolo para trazer esse conforto melhor para o cliente. E não só isso, né? Mas se a gente fosse falar tudo, a gente ia falar muito tempo aí. Seria um programa especial só para isso, de tantos diferenciais. Mas isso que é bacana que eu tô vendo aqui no Paris Palace. Tem todos esses diferenciais, essas inovações. Algo que para os leigos, olhando, não se percebe, né? Preciso ter esse conhecimento, essa informação. Mas também existem outras inovações que a gente olha, bate o olho e já pensa, nossa, que empreendimento diferente. Que é justamente o primeiro empreendimento de Cascavel a possuir elevadores para veículos, mas também a própria arquitetura é algo diferenciado, né? O estilo neoclássico, Guimarães. É muito interessante esse papo que a gente está tendo, né? Porque se a gente pegar a palavra, né, e subdividir ela, nós temos 3 alicerces, né, da inovação. É você entender o mercado que você trabalha, é você compreender as dores de cada cliente e é você desenvolver um resultado específico para que atenda cada um da forma que cada um espera. E nós aqui do grupo, a gente tem uma visão muito ampla para esse tipo de trabalho. Eu costumo falar que muita gente fala trabalho, para nós parece que é tão natural, né? A gente trabalha e desenvolve por quê? Porque, primeiramente, o inovar é você trazer essas soluções para pessoas especificamente. Muitas pessoas pensam que a inovação é você desenvolver algo evoluído do que você já pensa. Mas você tem que entender que para você é uma coisa e o nosso trabalho é trazer para os outros. Nós temos a responsabilidade de entregar para 130 famílias a perfeição em um edifício aqui em Cascavel. E é muito grande essa responsabilidade porque envolve desde um prego até um elevador de carros. Então é uma magnitude muito grande de inovar. E o detalhe muito interessante, Cascavel passou muito tempo com a palavra renovar. Eles renovavam empreendimentos, né? Eles repetiam empreendimentos. E nós viemos com energia totalmente fora da curva, trazendo a inovação. Mas uma inovação, como a Evelyn comentou, é uma inovação voltada à evolução do simples, que nem o Parangolé comentou. Muitas vezes não é você trazer a criação da roda, mas é você desenvolver uma roda com mais velocidade, com menos barulho, com menos ruído, com mais consistência naquilo lá. Então eu costumo entender que a inovação é muito isso. É peculiar, mas ao mesmo tempo ela é intensa, ela não tem limites. E a tecnologia está aí para nos ajudar, né? Mas é muito além de tecnologia, é sensação, é entrega, é você se doar pelo outro, compreendendo e entendendo o que de fato ele precisa para ter uma vida tranquila e saudável. E pegando esse gancho que eu acho muito interessante nesse quesito inovação, pensando em desenvolvimento de uma cidade, de uma região, é justamente, chega uma empresa, começa a inovar em um segmento, as outras começam a se despertar, né? Opa, eu preciso inovar também, preciso também chamar atenção de alguma forma. E assim a cidade ganha como um todo, vocês não concordam? Sim, com certeza. Inovação não é complicação, né? É o contrário, Inovação é descomplicar, né? É Muitas vezes facilitar, né? se tem aquela ideia de inovar, né? É aquele carro que tem 300 mil botões e eu não sei qual que eu aperto para abaixar o vidro, né? Né? E não, a inovação talvez seja um carro que tu entre lá dentro e fala para ele, baixa o vidro, né? Que tu tá na tua casa, acende a luz, né? Descomplicou a vida de alguém. Quem vai bolar esse sistema, ele que vai ter o trabalho para desenrolar. Mas Catarina, eu acho assim que nós há muito tempo estamos vivenciando uma guerra. Seja uma guerra de informação, uma guerra de interesse. E numa guerra você tem que estudar o teu adversário, né? E vocês, nada melhor, vocês da construção, para afirmar ou discordar disso. Quando vocês chegaram aqui, vocês vieram estudar o ambiente, o clima, né? Onde nasce o sol, todo mundo sabe. Onde se põe o sol, todo mundo sabe. Mas assim, com uma proposta diferente. E eu acho que é isso que as pessoas estão esperando, né? Não mais um. Esses dias eu produzi uma palestra e com um título assim bem sugestivo. Quando que 2 mais 2 é 5? Ó, no mínimo você leva a pessoa a se perguntar, né? A refletir sobre isso.
E aí fui lá em Marechal Cândido Rondon para 500 professores, olha para quem era a palestra. Quando que 2 mais 2 é 5? Simplesmente, quando não se tem a figura do mestre, do professor ensinando o cidadão. Aí a conta é errada. Ou seja, nós vamos ter um produto fora do contexto quando não temos profissionais que pensem, que façam o projeto e que executem, né? Então eu estava aqui observando os números, são números exatamente que nos chamam a atenção, né? A quantidade de imóveis, o tempo e tal, e é isso que o público, né, está querendo, né? Ele não está querendo mais um, né? Ele não está querendo algo parecido, que é um novo. Esse elevador de carro é legal, né? Exatamente. Sim, é legal. Eu fiquei aqui pensando, como é que vai funcionar? Se eu estou aqui nessa atmosfera como é que a minha mulher vai fazer? Ela bate em tudo que é pilar quando tem nos prédios. Como é que vai botar elevador agora? Vai funcionar elevador? Ela não vai ver isso depois, né, Parangolé? Exato. Porque senão eu vou estar no programa policial. Vocês vão contar pra gente aqui ou vão deixar as pessoas imaginando, hein, Mônica? Porque essa imaginação aí, ela é ilimitada, né? Eu estou imaginando, porque quando nós éramos crianças, quem tem mais de 50 anos aqui? Ó, 2, né? Olha só, a gente via os Jetsons. Já assistiram os Jetsons? Sabe o que é isso? Ó. Que daí via celular, que olhava a fotinha do outro lá e que achava quando que isso vai acontecer. Você olhava lá e eu pensava... Videochamada. Meu Deus, será que eu estarei vivo quando isso acontecer? Não, claro que o robozinho limpando. Lá na minha casa hoje, quando eu saí de lá, tava um robozinho limpando os pelos do gato hoje ali, cara. O drone está fazendo o papel do veículo, né? Que era autônomo, idealizado autônomo, lá pelo que ele Jetson. pilotava sozinho, Exatamente, né? isso aí. E eu tive uma das viagens que eu fui para a China, eu tive a coragem, tem que ter coragem para andar naqueles carros sem motorista, tá? Eu confesso, eu fiquei com medo do caramba, que eu fiz uma viagem bem curtinha. E como é que Cara, foi é a muito experiência? doido, cara. É muito doido. É apavorante. O termo mais correto, assim, é apavorante. Ainda mais eu que não sei nem apertar direito nos botões do celular, cara. Mas tá tudo bem. Fui com outro amigo meu lá que ele se virou e botou. Mas eu falei, faz uma viagem curtinha. O carro andando sem ninguém dentro, dirigindo, rapaz. Eu digo, tá, é doido. Não... No Você primeiro já momento percebeu assusta, né? Que Depois... só a Catarina dá um programa, viu? O que você é meu lado do Flamengo? O que você Eu fez sou no- o primeiro sócio torcedor do estado do Paraná do Flamengo. Diga-se de Aí, ó. passagem. Diga-se de passagem, né? Estão vivendo um bom momento, estão passeios, rindo das ruas. Desculpa, os antes, desculpa. Vocês querem falar de futebol, não? Melhor não, deixa isso pro... Ainda mais como eu internacional, não tô podendo falar de futebol esse Vamos ano, falar, tá? vamos falar de imóveis do deixar em Mariano, off. porque ela torce pro Internacional, vai ficar difícil o assunto aí. Tadinho. Agora, continuando nesse assunto, nessa pegada da construção civil, então, Rodrigo, uma das tuas empresas, né, a vidraçaria, é voltado para esse segmento. De que maneira também vocês estão desenvolvendo esse olhar para a inovação? Então, aí eu preciso contar um pouquinho da história, tá? A Vidraçaria Vera, esse ano, está completando 64 anos. Então, ninguém fica 64 anos no mercado fazendo a mesma coisa, não tem como, né? Meu avô, quando fundou, ele era o próprio vidraceiro. Então, ele cortava o vidro, colocava na bicicletinha e saía para instalar na casa do cliente, né? Onde que era a fábrica? Na Rua Paraná. Na Rua Paraná, bem em frente ao Hotel Bourbon, né? Ficou, acho que 5, 6 anos ali, tendo que hoje é um estacionamento, e daí mudou para o outro lado da rua, onde ficou até 2019. Nossa. Tá? Ela sempre foi de Cascavel? Não, ela começou em Beltrão. Aí, ó. Depois veio pra cá. Eu Começou tenho em uma Beltrão, história de e 30 daí veio. segundos para falar da vidraçaria Vera de Beltrão. Manda, por favor. Ficava ali, às margens do Rio Marrecas, Sim, na esquina do Marrecão. Próximo da pontezinha ali. Exatamente. Oh, mundo eu pequeno. fiz uma câmera a partir de uma caixa de banana. Desmontei e aí como é que faz? Para você captar a imagem. Não tinha. Peguei uma lata de cera, coloquei ali na frente e fui lá na vidraçaria Vera, levei um espelho de casa. Eles fizeram o recorte para colocar dentro Olha, que daquela bom. lata de cera. Faz parte da tua E não foi história. combinado isso. Não foi combinado. Olha que mundo eu nem pequeno, imaginava. gente. Você viu que legal? Inovação. Inovação. Né? Prazer, viu? Não, muito bom saber, né? Então daí a gente foi para outro lado da rua, ficou tantos anos por motivo do falecimento do meu avô, minha mãe veio de Curitiba. Aí minha mãe já era formada em arquitetura, né? Já tinha uma experiência maior, ela já veio trazendo justamente coisas novas. Porque vidraçaria, se você parar para pensar, gente, é vidro.
né? Não tem tanta coisa. Mas assim como eles podem inovar o barro, a gente pode inovar o vidro, pode inovar sistemas, né? Então ela já trouxe jatos gravados, vidros pintados, trouxe toda uma outra gama que não tinha, né? E isso alavancou a vidraçaria, certo? Com o passar dos tempos, a gente acabou estagnando um pouquinho, tá? Fundamos serralheria, começamos a fazer esquadria e no dia a dia, a correria, a gente acabou segurando um pouco. Aí a gente viu que a gente perdeu bastante mercado. Então, nos últimos 3 anos, né? Eu tô à frente ali há 4 anos. Nos últimos 3 anos, a minha intenção é começar a puxar a coisa para cima de novo. Hoje mesmo, eu passei o dia desenhando o perfil. Eu sou publicitário, tá? Meu conhecimento de AutoCAD é basicamente nulo, mas é a ferramenta que existe para isso. Eu passei o dia em cima do AutoCAD desenhando perfis novos para tentar fazer um rodapé diferente, um rodateto, alguma coisa que pudesse agregar mais valor, para não deixar no mesmo, né? E o que eu gosto de fazer mesmo é pegar projetos e achar onde é que eu posso melhorar, tá? Faz uns 2 anos eu tive uma conversa com a Evelyn num café, né, quando eles estavam vindo para Cascavel, e a gente ficou acho que umas 3, 4 horas tranquilamente, né, falando justamente de como inovar, como melhorar, o que eu poderia fazer. Eles tinham decidido o terreno, né, e eu já queria, me manda projeto, deixa eu ver o que eu posso fazer, porque eu gosto disso, né, eu gosto justamente de achar onde é que eu posso fazer o diferente. A parte que eles comentaram de acústica toda, né, é uma parte que eu amo. Eu paro e passo o dia, se precisar, pensando como é que eu posso atenuar 1, 2 decibéis no ruído, certo? E não é uma tarefa fácil com alumínio, né? Porque aquilo passa som, né? Mas assim, voltando para a inovação, né? Com tantos anos de mercado, ou a gente inovava ou a gente se tornava mais um aí. Hoje nós somos a 2ª vidraçaria fundada em Cascavel, né? A única, mais antiga, que se mantém até hoje. Cascavel criou N vidraçarias, 90% saíram de nós, né? E é legal de ver porque muita gente acaba retornando, né? O Sandro, por exemplo, o pai dele trabalhou com meu avô, né? E o Sandro veio, começou a trabalhar comigo até sair para montar a Invest. O Guimarães, eu conheci ele quando a gente montou um coworking, né? Que a gente desativou e o Guimarães pegou para montar uma sala. Parangolé eu nem imaginava da história, né? E o Catarina, eu participei com ele, não com ele exatamente, mas na empresa dele, de uma seleção em 2015, se eu não me engano. 2015, 2017, tá? Então, por buscar essas coisas, eu acabei conhecendo todo mundo aqui indiretamente, né? E é uma coisa legal. E ajudando, contribuindo para fazer uma câmera... Uma câmera que eu nem imaginava que seria possível, Eu né? não sei se é oportuno, né, mas ou depois, mas eu cresci e até hoje eu não sei. Vera em homenagem a alguém? Minha tia. Tua tia, pronto. Minha tia mais velha. Aí. Tá? A minha mãe, que é a Ana, que veio pra cá, né? Todo mundo chamava ela de Vera, Vera, Vera. E ela sumiu, Vera, e pronto. Virou Vera, ela era Vera. Ligava pra Mas ela tem uma coisa mais fácil, né? Ela... Ela virou, o nome dela era... Ana. Virou Vera. Virou Vera. Pô, eu que sou Danis e virei Catarina. O que eu explico? A minha filha chegou pra mim e falou assim, ela tinha uns 10 anos, né? Pai, por que todo mundo chama o pai de Catarina, não é nome de mulher? Bem, daí eu fui explicar, né, minha filha, que o pai... vamos inovar, minha filha, vamos inovar, né? O pai é oriundo de Santa Catarina, o pai é um rádio fora de estação, né? E já, um Catarina falando é igual alguém que come uma mexerica, uma bergamota. Se entrega. Abriu a boca é igual que alguém come uma mexerica que tá com aquele cheiro, né? Quem roubar a mexerica... Você não desistiu de ser catarinense. Quanto tempo faz? Estou há 26 anos aqui nessa cidade abençoada. Pé vermelho, Sotaque continua. Mas não pode, né, perder o sotaque. Eu acho que quando a gente fala, pegando o gancho no sotaque, né, inovação, tu não pode perder a tua característica principal, né? A origem. A tua origem, né? Então, eu sou, na verdade, nasci em Curitiba, lá no Bacaxiri, e com 3 anos de idade fui para Brusque. E voltei, e estive de novo no Paraná com 28 anos, né? Então, assim, ó, praticamente se deixar de existir essa história do Catarina na minha vida, eu voltar, talvez inovando, mas esquecendo de quem eu fui, né? Então, de certa forma, até eu gosto pra caramba que quando me chamam, né? Eu já incorporei no nome, viu, Mônica? Tá lá Danis, Antônio, Catarina Ogliari.
Já está no nome. A minha mãe autorizou. Já colocou, não? A mãe assinou. Legalmente, no nome. Legalmente. Legalmente Tá em o seu Catarina. Está em trâmite, né? Mas legalmente a minha mãe autorizou. E a mãe é braba. Quando eu pedi para ela, eu achei que eu ia apanhar. Mudar o nome, né? Como Mudar assim? o nome, mas depois ela aceitou, ela brincou só comigo. Ela aceitou e tá aí. Então a gente inova até com o nome, né? Que a gente precisar agregar, porque ela incorporou na tua história, né? E assim vai, né? Eu estava falando contigo ali de negócio de coworking, né? Sim. O coworking é algo bem interessante a se falar também, é um exemplo para a cidade. Quando eu lancei o meu coworking, tinha 2 coworking na cidade. Hoje já tem um monte de coworking, né? Inclusive, daí eu estou pensando em modificar o meu lá, alguma outra coisa, estúdio, algumas outras coisas, porque já está com muito coworking, na minha percepção, na cidade. Então é hora de recuar. De inovar de novo. De inovar de novo. Buscar lá um estúdio de podcast ou fazer alguma coisa de instituto de beleza. Até porque eu acho que eu estou precisando, eu vou ser o maior cliente, né? Então, perto de 50... Não ri não, Augusto. Tu vai ver quando tu chegar perto de 50. Tu vai precisar também. Agora que são todos jovenzinhos, né? Mas perto de 50, vamos ver como precisa. Né? Mas um dos maiores motivos de inovação é justamente a necessidade própria, né? É isso aí. Você vai procurar um salão de beleza ali no teu coworking porque você precisa. Eu fui procurar atenuar ruído porque me incomoda, né? Sempre parte de uma necessidade. Encontrar soluções, eu acho que isso tem muito a ver também com a inovação. E como é que é lá na tua empresa, Sandro? Nesse quesito de investimentos, é preciso sempre encontrar também soluções diferenciadas para atender a necessidade do cliente. Exatamente. A gente trabalha assim num estilo mais personalizado, né? Sempre um a um, porque cada um tem uma necessidade, né? Um vai querer ou fazer um investimento ou uma alavancagem, eu quero comprar meu primeiro imóvel. Esse é um sonho que cada um tem, né? E cada um tem uma necessidade específica, que é pelo tanto de poder que ele pode estar investindo, né? Então a gente faz ali ele bem personalizado. Nós podemos fazer desde a construção do próprio prédio, a gente pode fazer toda essa escalonagem para poder que o construtor não se perca tanto dinheiro na construção para não dar aquela curva descendo, né, tão forte, e você ainda tem o teu patrimônio, porque usa o crédito. E a própria pessoa que vai comprar, muitas vezes, ela tem uma dificuldade no financiamento, que é o quê? Eu estou com minha renda comprometida, tenho criança numa escola particular, financiamento de um carro, isso aí compromete a renda. E no consórcio, isso não compromete a renda. A gente consegue atender esse cliente. Ele tem o dinheiro para comprar, mas não está com o nome bom. E está com o nome limpo. Isso aí acontece muito. E aí a gente consegue entrar e facilitar essa compra, né? E a gente faz alavancagem patrimonial, fazer dobra de capital, né? Imagine só, você tem a tua casa, ela está quitada. Mas vamos lá, ela está te rendendo? Não. Se você pegar um consórcio, imagine só, e contemplar ele, descarregar no valor da sua casa, digamos que ela seja de 500 mil, você vai ter em torno de 2 mil de parcela por mês. E você pegou esses 500 mil e aplicou, ele vai render 5. Ela pagou o consórcio e você está morando na sua casa. Você está recebendo o seu próprio aluguel. E você está com o dinheiro aplicado, teu patrimônio está salvo, e isso daí não gera imposto de renda. É uma dívida. E não deixa de ser uma inovação também, né? E é né? uma inovação. E pegando o gancho dessa questão do relacionamento, do contato um a um, é algo que anos atrás era muito comum. Aí a tecnologia veio para facilitar muita coisa, mas também robotizou muita coisa, Exato. né? Então muitas empresas olhando, pensando em escalar, em atingir proporções maiores de clientes, acabou automatizando muita coisa. Mas muitos atendimentos acabaram ficando um pouquinho engessados, afastando o cliente ao invés de aproximá-lo, né? Então hoje a gente percebe todo um movimento para trazer esse cliente para perto de novo. E isso tem que ser muito pessoal, né? Cada cliente ali, ele é uma pessoa individual que tem que tratar dessa forma. Se você robotizar demais, fica muito industrial, né? É que nem... Não conecta, né? Não conecta e daí fica muito frio, né? E a gente tem que estar sempre procurando inovar. A gente tem que estar, porque assim, há 10 anos atrás, o pessoal pensava em consórcio. Ou você vai comprar um carro, ou você vai comprar uma casa. E você só pode fazer isso. Depois que você começa a entender que a ferramenta
você pode usar de várias formas, você abre para muito mais coisa. Que nem o consórcio hoje pode ser utilizado no lugar do financiamento. É imediato também. Você tem a compra da carta contemplada. Isso daí eu tenho todas as cartas do Brasil hoje. Nós somos o maior revendedor de cartas contempladas. Então, precisou, é imediato, é agora. Que nem, vamos lá, muitas empresas têm para pagar 13º funcionário, final do ano. Você compra uma carta contemplada, descarrega no seu próprio imóvel, resolve o seu problema e fica uma parcelinha. Melhor do que financiamento ainda, porque não tem juros. Sandro, você falando de carta contemplada, me lembrou de uma história do meu avô em Curitiba, né? O outro avô não, da vidraçaria, né? Que ele foi comprar uma carta contemplada de um consórcio para comprar um caminhão na época. E daí o meu tio entrou no ônibus em Curitiba, desceu lá no Pará, com dinheirinho na mão, trocou com o cara pelo título, pegou o ônibus, voltou para Curitiba, levaram o título no banco para autorizar. Hoje, eu peguei uma carta com o Sandro não faz muito tempo, né? Eu precisei de um telefonema e um Pix. E resolveu. Um processo simples, rápido, Resolveu. eficaz. Resolveu, já saiu na hora. E é uma conexão que a gente teve assim, ó. Você vê, às vezes as coisas acontecem, né? E fazem com que as pessoas se enquadrem na vida da gente, que é por Deus, eu digo. Eu conheci o avô do Rodrigo. Eu tinha a altura do joelho dele, 6 anos. Meu pai veio trabalhar junto com ele. Passou muito tempo, a gente foi embora para Curitiba. Eu sou de Curitiba e o meu pai veio justamente para trabalhar com ele. Depois de muitos anos, passei lá na frente da vidraçaria e falei, meu Deus do céu, deu aquele déjà vu. E ali a gente se reencontramos e acabamos fazendo essa amizade, esses negócios e tudo que a gente consegue fazer hoje. Né? Através dos relacionamentos tão Através dos importantes relacionamentos. hoje em dia, né? Agora, por falar em relacionamento, o Catarina, vocês já perceberam que ele é bom nisso, né? E ele também busca inovar. Falando um pouquinho do Recanto Catarina, né, Danis? Você busca tanto no atendimento, nessa tua própria proximidade com os hóspedes, querendo saber como é que foi a experiência, se tá bacana, se precisa ajustar alguma coisa. Ele vai pessoalmente, muitas vezes, fazer isso. Isso gera um valor absurdo para o negócio dele, mas também inova no quesito construção civil. Tem até uma patente lá das cabanas. Conta pra gente. Pois é. Quanto ao nosso hotel, atender aos nossos clientes, todo sábado e todo domingo eu tô lá. Então, nossos hóspedes, eu vou lá, recebo eles, pergunto de onde que eles são, se eles vieram para a nossa cidade para visitar algum outro evento, alguma coisa, ou vieram só para o hotel. E, pasme, eu tenho registrado isso, tá? Eu posso mostrar a pesquisa. Mais de 85% dos meus hóspedes vêm para vir no Recanto Catarina. Né? E daí lá, inclusive, por respeito, consideração e admirar tanto essa cidade, nós temos uma cartilha, vamos dizer assim, de pontos turísticos da nossa cidade, que a nossa cidade é linda, cara. Eu sou apaixonado por essa cidade, né? Não canso de falar isso, né? Eu sou de Curitiba, eu nasci, morei em Brusque quase 30 anos, mas meu pé é vermelho, né? Eu virei cascavelense assumido e adoro esse lugar, né? E quando a gente apresenta a nossa cidade para esse turista que vem de fora, tu apresenta um lugar maravilhoso que nem o do Dirceu Rosa, que inclusive no Visite foi homenageado, né? Vocês deram a honra de estar presente lá conosco como um cidadão, como nossa homenagem do Visite Cascavel como destaque do turismo, né? Uma medalha de prata muito bonita que até a nossa diretoria toda falou, vamos presentear, mas tem que ser algo bonito. O homem é inspirador, né? O Dirceu Rosa é uma inspiração para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso Brasil. Nós temos que fazer uma medalha bonita aqui, né? Se nós fazer uma coisinha meia boca, como é que nós vamos presentear esse homem, né? Daí fizemos uma medalha muito bonita, ele ficou bem contente, né? Mas nós temos, na outra vez que eu tive a oportunidade de estar aqui com vocês, com o seu Pedro Mufato, né? Então nós pegamos ali do seu Pedro Mufato, tem o museu dele, a gente indica para os nossos hóspedes, né? Agora você falou da Tarobá. Poxa, a Tarobá podia muito bem agora aproveitar um ensejo junto com o Visite Cascavel para colocar na rota do turismo. Porque isso é muito interessante. A tecnologia, a inovação que a comunicação, que especialmente a TV Tarobá proporciona, é uma história linda para ser contada. Né? E se existe esse museu, por que não chegar turistas na nossa cidade e a gente apresentar lá? Né? O meu hotel, a gente está inovando na nossa cidade
no quesito turismo de lazer, né? Existe a cidade, ela é repleta, ela é eficiente, tem muito sempre a evoluir, porque quando não se evolui lascou, né? A cidade está em constante evolução, mas o nosso turismo corporativo, né, turismo de negócio, ele é bem consolidado na nossa cidade. Mas o turismo de lazer, o nosso hotel está sendo um dos pioneiros, né? Tanto quanto eu fui um dos primeiros sócio-torcedor do Flamengo no Paraná, né? Então, investiria ainda mais em chalés. O nosso chalé, como tu bem falou, ele é um produto nosso, patenteado, da Fábrica Cabanas Catarina. O nosso design industrial é nosso, aquele formato, aquela dobrinha, só aquela curvinha, aquele desenho industrial é nosso. Chalé suíço é de rodo, aquela dobrinha é nossa. O doutor Tiago, que é o meu jurídico, lá está contente, 73 notificações, ele entregou para o pessoal aí que... Hoje eu estive lá com ele assinando lá, 73, né? Então, até porque quando o pessoal às vezes vê que algo novo, vai lá, acha que não tem dono. Até eu acho que é algo a ser pontuado isso no teu programa, né? Inovação, se você preparou algo, se você inovou, você lançou algo novo no mercado, vai procurar uma pessoa de marca, uma empresa de marcas e patentes. Eu tenho uma pessoa maravilhosa para indicar, pode me procurar depois, porque muitas vezes aquela tua inovação, ela não está protegida. E por não estar protegida, qualquer outra pessoa, em outro momento, pode usurpar, talvez até sem querer, tá? Da tua invenção, daquele tempo que você dispendiou para fazer aquela inovação, aquele produto, desenvolver aquele produto. Eu tive uma situação, Mônica, bem doida. Eu recebo muita visita na minha casa, Paulo. E eu gosto de receber, hein? Lá na chácara do Recanto Catarina, nós temos 16 espaços de churrasco. 16 espaços. Guimarães, quando vai jogar a bola lá, né? Que ele me pifa lá quando está jogando bola lá, né? Tá fácil jogar com ele, eu faço bastante gol lá, joga de atacante, ele joga ali pifando a gente, joga muito bem. Ele já viu algumas churrasqueiras lá. Mas nós fazemos um produto, né, junto, que agrega toda essa parte de lazer e churrasco e divertimento, que é o chalé. Diferente de tudo. Não é um hotel reto, não é um hotel convencional, né? Quando eu fiz esse chalé para não ser convencional, que eu não queria um hotel convencional, eu falei para minha família, ó, o pai vai começar a obra do chalé. Minha mulher não queria, meu filho não, minha filha chorou que o pai vai fazer aqui no nosso bosque. Eu vou fazer aqui. 3 meses eu proibi no sentido, não mando nada, né? É a mulher. Eu pedi para ela autorização, para ela deixar. Pediu para ela proibir? Pedi para ela proibir, obrigado. Eu já vi que na tua casa é igual, né? Claro. É igual, tá. Não tem dúvida? Pronto. Daí eu pedi para minha mulher proibir, para deixar se eu podia proibir. 3 meses enquanto a gente estava desenvolvendo aquele produto. Né? Não recebia nem visita, nem cunhado, nem parente, nada na minha casa. Até a gente, opa, é esse o produto. Daí quando a gente fez o produto, corri atrás de marcas e patentes. Antes de eu terminar, já estava registrado. Nós montamos um chalé, Guimarães, em 7 horas. Eu levanto e cubro. Eu tenho filmado, tá? Está registrado lá, eu levanto e cubro em 7 horas. Nós usamos uma única ferramenta, uma única chave, uma única ferramenta para levantar todo o chalé. Claro, depois tem um tempo de fazer o radier, né? A Evelyn, que é uma especialista, engenheira, especialista em construção, um cimento ele demora 21 dias para cura, né? Mais ou menos, né? É por aí, né? Então a gente tem que esperar para fazer, instalar o chalé pós essa cura, né? Mas depois da cura, 7 dias a gente termina um chalé, uma casa, né? Ela é em aço, vidro e alvenaria. Quanto tempo vai durar? E aí o nosso aço ele é epoxiado, galvanizado, depois lavado e epoxiado. Né? Então sempre, e eu já estou com 33 UHs lá, vou terminar 50 em julho. É uma diferente da outra. A cada 3 que a gente faz, eu não faço outra igual. A gente tem que inovar o que a gente pode melhorar. Eu estou desenvolvendo agora um outro produto onde não vai ter parafuso. Evelyn, vai ser só de encaixar. Vai ser um leque, não vai ter parafuso. Ela vai encaixar e nunca mais sai, só cortando. Mas é um encaixe só, tuf. Né? Agora eu posso falar, já porque eu também já fiz a pecinha, já está lá na patente lá e pronto. Já está lá esse vendo Catarina falar assim, fica sugestivo até porque você cria um avião
com material da caixa preta, Pois é. entendeu? O Parangolé, gente, além de esse brilhante comunicador, ele é também piloto, viu? Piloto Pois de avião? Piloto de avião. Então, porque o material da caixa preta é o único que não destrói, entendeu? Pode ficar no fundo do mar, ele não oxida. É a primeira coisa que os investigadores vão atrás é da caixa preta. E aí a gente fica se perguntando, pô, se é tão resistente esse material, por que não fazer logo um avião com esse material? Sabe por quê, Parangolé? Porque a gente consegue, nós com as nossas mãos, com a nossa inteligência, a gente consegue inovar em muita coisa. Mas nós continuamos frágeis. Exatamente. Então a caixa lá pode ser a caixa mais resistente do mundo. Se tiver um Mas ser humano dentro nós dentro. vamos- O avião vai cair inteiro e nós vamos estar um ovo lá dentro. Parece a Aero Williams, né? Aquele caso rural, né? Aquelas caixas. E ao inteiras. contrário, ele fala caixa preta, mas é laranja. Por que laranja? Porque... Por causa da Machado de Mariano? Pode ser. A gente não patrocinou. Indestrutível. É uma caixa laranja, ela possa ser... Tudo tem sentido na aviação, né? Ela pode ser melhor Fácil de localizada, visualizar. fácil de visualizar e tal. Deserto, no mato e tal, né? Mas que tipo de avião que tu Não é à pilota? toa. É um que me aguenta. É jumbo? Não, é um monomotor, né? Monomotor. Aviação experimental, que é até 650 quilos, tal. Um aviãozinho Coyote, para diversão, não é para ganhar dinheiro, né? Por hobby. Então, uma viagemzinha para Curitiba, São Paulo, é só bater um fio Olha, contigo e ele pá. tem 7 horas de autonomia, 10 mil pés aí de teto. É só pôr o Avegás e ir para Beltrão matar a saudade da vidraçaria Olha, Vera. Que delícia. Aí, ó, viu? E Mônica, pegando a deixa também, a gente está falando. Isso aqui, na verdade, já é uma inovação, né? Isso que a gente faz, né? Eu, particularmente, nunca tinha visto um programa, um projeto assim que envolva vários empresários, vários empreendedores, né? Mas o local que nós estamos hoje, alocados aqui, é uma inovação muito grande que a gente está fazendo no mercado. O Lounge Business é o primeiro local que nós criamos para relacionamento entre cliente, construtora e corretores de imóveis. Muito bacana isso. Porque nós prezamos muito o que a gente comentou antes, né? Que seria o quê? Entender as necessidades e o que nós podemos facilitar, né? Inovando. E nós sentimos muito no mercado local que existia uma certa frieza nas operações comerciais, né? No mercado imobiliário. Frieza na qual trazia um certo desconforto. Porque o que nós fizemos aqui? A gente trouxe um espaço totalmente otimizado para que as pessoas se sintam mais à vontade. Você vê que o povo fala sem parar, que se sentem em casa. E esse foi o nosso propósito. Trazer um ambiente para que possa fazer com que a pessoa ela se sinta mais leve. E é mais gostoso que você sentar dentro de uma sala, com cadeira, com mesa, e que você fica na obrigatoriedade de ter que assinar alguma coisa ou fechar um negócio, sabe? E o negócio hoje, ele sai a partir dos relacionamentos que nós criamos. E isso é um ponto muito grande que a gente traz. Porque além da nossa inovação construtiva, né, da nossa desenvoltura nas obras, na qualidade, a nossa inovação ela também segue na parte do comercial, na parte do relacionamento. E eu costumo falar que tudo na vida é um relacionamento, né? Tudo. As operações que a gente comenta aqui durante o dia com os corretores, os nossos relacionamentos no futebol, quando eu dou uma caneta no Catarina, que ele não gosta no futebol. Tudo isso é Quando que foi relacionamento. isso? Augusto, dá um... E é maravilhoso isso. Por quê? Porque nós trazemos uma essência que, infelizmente, na pandemia foi deixado para trás. A tecnologia ela veio para somar, para agregar, mas trouxe uma frieza. E nós estamos aquecendo as pessoas justamente com isso. Criamos aqui do lado também, junto no Lounge Business, um podcast, que nós temos até um fornecedor nosso, que está aqui hoje, né? Que nós trazemos para que eles possam trazer essas informatividades da inovação do mercado que eles praticam. Então, tudo isso aloca, né? Então, assim, o simples bem feito já é inovado, já é inovador. Gente, infelizmente nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu quero falar também
Aliás, pediu licença, ver se a gente pode dar um spoiler aqui, porque a gente falou um pouquinho sobre as inovações do Paris Palace. Você pode acompanhar algumas imagens do porquê esse empreendimento está fazendo tanto sucesso aqui em Cascavel. Mas ano que vem, pessoal da Machado Mariano, tem lançamento, tem novidade por aí. E aí a pergunta de milhões é: teremos mais inovação? Mônica, quem inova nunca está parado, né? Se você inovou ano passado e nesse ano não criou algo novo, você já ficou para trás, porque o que você fez ano passado, tem gente copiando você esse ano. E que bom, a régua do mercado sobe e o cliente é cada vez melhor atendido. Está sempre um passo à frente. Sim, a Machado Mariano está sempre na vanguarda dessa inovação. E no próximo lançamento a gente não pode contar ainda, infelizmente, mas nós teremos, assim, confesso para vocês, eu me apaixonei pelo Paris e eu queria morar no Paris. Todo mundo que conhece o Paris queria morar no Paris. Mas quando eu vi o próximo lançamento, eu falei, não tem como. Agora a gente quer morar nesse. Conta só um pouquinho. Agora a gente quer morar nesse. E não é papo de vendedor, que eu nem sou do comercial. É real mesmo. Aguardaremos ansiosos por essas novidades, hein, Guimarães? Com certeza, com certeza. Nós viemos de um conceito que a gente estuda muito, cada área que a gente constrói, né? Então, assim, a nossa ideologia é que cada local tem uma peculiaridade específica. O Paris, ele está ali por um estudo específico direcionado àquele local. O próximo empreendimento teve um estudo e foi criado um projeto específico para aquele local. Justamente porque isso é inovar. Não é porque senão seria um Ctrl-C, Ctrl-V ali, outro lá, outro cá. Aí já sai da inovação, vai para a renovação, ficar renovando um produto aqui, outro lá. Então, assim, confirmando o que a Evelyn falou, eu sou mais bocudo, eu tenho que me cuidar, que senão eu falo demais. Rapaz, eu sou apaixonado do Paris a ponto de... Bom, eu vou morar lá, né? Eu vou morar, ficou pronto, eu vou morar no Paris, justamente. Esse é um desejo meu, todos os empreendimentos da construtora eu vou morar. Porque, primeira coisa, a nossa premissa é justamente essa. Gente, antes de encerrarmos, também é importante falarmos sobre o quanto a inovação ela precisa transbordar na vida das pessoas. E foi isso justamente que aconteceu há poucos dias em uma ação solidária junto com o Grupo Machado Mariano e o Recanto Catarina, onde puderam ajudar muitas pessoas aqui da cidade. Gostaria que vocês comentassem um pouquinho de como foi desenvolver essa ação e o resultado incrível que algumas pessoas terão acesso. Bem, então vou começar a falar. Eu olhei para ela para ver se ele ia começar, mas ela não começou, vou eu, né? O pai não gosta de falar, né? Bem, foi um evento maravilhoso, foi o 10º Chá Beneficente, onde num momento que a gente passou junto aqui com o Machado e Mariano, o Grupo Machado e Mariano, eu citei que nós íamos iniciar os preparativos para essa ação, para beneficiar o Caritas. Prontamente a Evelyn falou, não, peraí, eu estou na cidade, a gente está nessa cidade, estamos vivendo essa cidade e queremos vivenciar também a solidariedade com essa cidade. E vou falar para você o seguinte, Mônica, essa mulher falou que não é vendedora, bota ela para vender bingo. Tu estava lá, tu viu? Bota ela para vender bingo para ver. Eu sou vendedor, perdi para ela, né? Mas nós conseguimos nessa ação, Parandolé, mais de 20 mil reais em doação para o Caritas. Nós estamos falando de um chá beneficente, um momento que nós iniciamos às 16 horas e 30 minutos, acabou 21 horas, foi maravilhoso. Quem esteve lá pode depois dar os comentários aqui no programa, quem vai ver o programa. E nós conseguimos mais de 20 mil reais em doação para o Caritas, que é uma instituição séria, que, falando de inovação, né, cuida tanto dos nossos imigrantes que chegam à nossa cidade, né? Eu sou um imigrante de Santa Catarina, né? Um migrante, né? E o imigrante que vem de outro país, sem Iranhembeira. E com a ajuda de vocês ali, foi maravilhoso. Muito obrigado, espero que vocês estejam com a gente no 11º, viu? Que é atendido de forma inovadora, né? Eu vi o padre comentando, inclusive no dia que a gente estava lá no evento, né? Que muitos imigrantes procuram a Cascavel justamente por dar esse tratamento inovador, que é dar um caminho para ele, né? Então, dar a documentação, dar o primeiro trabalho. A gente vê que tem muitos imigrantes empregados, né? Em mercados, em locais assim. Por quê? Porque o Caritas ajuda, auxilia isso. Isso é uma inovação. O cara não chega aqui perdido, nossa, o que eu vou fazer agora? Ele chega aqui com um caminho. Por quê? Porque tem alguém que está dando esse caminho, né? Que é o Caritas. Não é um trabalho muito legal e é inovador, né? E Augusto, eu vou pegar um gancho aqui, lançar aqui, já avisar, informar, não avisar. A partir do ano que vem, junto com o Padre Lucas e o Caritas e o Valdemar, nós vamos lá para o 2º semestre, tá?
todos os imigrantes eles são preparados para o primeiro emprego, né? O primeiro escalão de emprego, né? Eu levantei a ideia junto com eles, junto com o Padre Lucas, para nós darmos treinamento para ensinar a computação, para ensinar o IA. Eu já consegui parcerias com escolas aqui da cidade para ensinar o IA, ensinar contabilidade, ensinar outros tipos de afazeres, onde eles vão poder ter uma remuneração um pouco melhor em cima do conhecimento da nossa realidade, né? O Caritas é uma entidade fenomenal. E essa ajuda que os empresários de Cascavel unidos conseguiram levar para o Caritas fomenta a própria economia de Cascavel. Porque Cascavel é um relato dos empresários aqui, né, nas nossas conversas, que mão de obra qualificada está cada vez mais difícil. E esse trabalho do Caritas em pegar esses imigrantes e não dar o peixe, mas entregar a vara e ensinar a pescar, é muito importante para fomentar, inclusive, a economia da cidade, que é muito próspera, mas tem esse efeito colateral de ter o pleno emprego, né? Então, aqui não faltam vagas. E essa capacitação, eu vejo que é a oportunidade que a gente tem como empresários de transbordar na vida daqueles que muito precisam e também que a gente precisa da força de trabalho deles. O legal da gente receber o pessoal aqui, ouvir cada um sua história, é ver como Cascavel ela é próspera. E ela é próspera porque ela é uma terra fértil justamente para receber essas pessoas, né? A gente não é mais a terra, porque eu também agora faço parte de Cascavel, né? Assim como Catarina veio de Santa Catarina e faz parte de Cascavel, Francisco Beltrão, né, Curitiba, nós agora somos Cascavel, somos a cidade de Cascavel e não somos mais apenas a terra do agro, agora somos a terra da inovação na saúde, da inovação hoteleira. Eu trabalho com o Catarina, que eu conheço mais, o mais próximo, faz, é incrível. Então a gente vê essas inovações, escutar ele falando que ele procura a necessidade dele, que ele quer, o interesse dele é atenuação acústica e ele trabalha nisso, a gente vê que o empresário de Cascavel, ele é diferenciado mesmo nesse quesito e é por isso que essa terra é tão próspera. Por quê? Porque é um solo fértil para crescimento de negócio e assim nós construímos a cidade como construtora, né? Como todas as outras, fazendo parte de construção civil, mas são os empresários que fomentam o mercado e trazem pessoas novas, né? Não tem como construir novos apartamentos se não tiver novos interessados na cidade. Pessoas que ou vejam por trabalho novo, que vieram aqui pela hotelaria ou por shoppings que vêm novos aqui. Então a gente constrói para essas pessoas que estão procurando essa cidade porque ela não para de crescer e porque ela não para de inovar. E os empresários são nossos principais clientes, né? Hoje, mais ou menos, a cada 5 clientes que a gente atende, 3 são empresários, e não necessariamente aquele empresário que tem 10 empresas e fatura 40 milhões por ano, mas muito aquele empresário que tem uma padaria, uma academia ou uma escola, e esse empresário não coloca todo o recurso dele no negócio dele. O empresário de Cascavel já entendeu que não se coloca todos os ovos na mesma cesta. Então a gente consegue hoje ser uma opção de investimento fora do ramo inicial desse empresário, onde ele planta e tem fruto na empresa dele e deposita esses frutos hoje num bom investimento, que são os nossos empreendimentos já pensados pro investidor. Então, isso que a Mônica falou no início também, a gente busca ouvir o cliente. E como os nossos clientes, a maioria são esses empresários que vieram para Cascavel buscar construir o seu negócio, como a gente identifica que esse é o nosso público, a gente busca ouvir eles, o que eles querem em um imóvel, o que faz diferença, qual a faixa de preço que eles gostariam, qual a entrada que eles conseguem pagar, e a gente faz um produto completo para atender esse público que veio para Cascavel, empreender em Cascavel, ganhar dinheiro em Cascavel e hoje colhe bons frutos aqui. Incrível, gente. Obrigada mais uma vez pela participação de todos. Obrigada a você aí que nos acompanhou até aqui também. Tenho certeza que pegou vários insights aqui do pessoal e a gente se encontra em um próximo episódio aqui da Confraria 360. Um beijo, até lá!